governo, secretário de Estado e deputado, presidente da Distrital, vice-presidente do grupo parlamentar do PSD. Assumi um compromisso há 4 anos com a população de Vila Nova de Gaia. Estou a exercer funções autárquicas em Gaia há 4 anos, sou vice-presidente da Câmara. A meio deste mandato, contra a minha vontade, fiz uma decisão completamente individual e sem ser comungada comigo, o presidente da Câmara de Gaia, então líder do PSD Nacional, e nessa circunstância que não voltaria a ser candidato à Câmara, anunciou contra a minha vontade, com o meu completo desconhecimento, numa cerimónia pública, anunciou que eu seria o candidato à Câmara de Gaia nestas eleições. Entretanto, eu nunca produzi nenhuma declaração política a confirmar ou informar essa possibilidade. Afirmei sempre que haveria um tempo para se decidir isso. Tenho a estabilidade, tenho a maturidade política para saber que há um tempo para se decidir isso e não me iludo com facilidade relativamente às coisas. O presidente da Câmara de Gaia deixou a liderança do PSD a redução. Era natural que ele fosse candidato à Câmara. Eu sou o presidente da Comissão Política Conselhia do PSD de Vila Nova de Gaia. Para além do presidente da Distrital, sou o presidente da Conselhia. Sou eu que tenho a responsabilidade de estar a escolher os candidatos às juntas, de estar a preparar as listas. Como é que se sentiram essas pessoas se amanhã eu abandonasse todo este trabalho, me mudasse de malas e bagagens para o Conselho de Matosinhos? Eu senti-me muito honrado com essa possibilidade, mas também a verdade é que nunca fui formalmente convidado para essa possibilidade. É saber que o convite foi ao Dr. Agostinho Branquinho. Mas também não fui convidado porque as pessoas tinham a convicção que as minhas relações hoje e a minha vida pessoal, política, está estabilizada em Gaia. Não sei por quanto mais tempo, espero que por muito mais tempo. Tenho um trabalho a fazer, eu sou responsável pela reabilitação do Centro Histórico de Gaia, tem sido um caso de sucesso. Eu sou responsável pela política dos parques empresariais, é sabido o inúmero de investimento que tenho deputado e todos em conjunto em Gaia temos trabalhado para conseguir grandes investimentos para Gaia. Sou responsável pela gestão financeira e pela gestão geral do município. Tenho a tutela de um conjunto de áreas importantíssimas como a habitação social, como as políticas, como Vila d'Este, e tenho tido, estou a meio de um trabalho que eu julgo que seria muito mal compreendido pelas populações de Gaia, que eu de um momento para o outro virasse as costas e saísse. Seria até considerado um gesto muito pouco correto do seu ponto de vista político. E, portanto, eu não quero que a minha vida seja um momento de retalhos do ponto de vista político. Estou em Gaia, vou ficar em Gaia, assim, é essa a minha vontade. Julgo que também é a vontade do Presidente, julgo, não tenho certeza que ele já me manifestou diversas vezes, portanto seria uma hipocrisia não dizer que é essa a vontade do Presidente. Sou Presidente da Conselhia e tenho um dever de responsabilidade e solidariedade com todos. As vezes que eu vou a Matosinhos, e as vezes que irei a Matosinhos, as vezes que estarei ao lado dos nossos candidatos em Matosinhos a fazer campanha, são um sinal de respeito e solidariedade por esses candidatos e pelos matosinhenses. Repare que eu amanhã vou visitar a associação, hoje vou dar esta entrevista a Matosinhos hoje, não deixo de perceber a importância desta entrevista, tratando-se no jornal de referência do Conselho. Amanhã vou, propositadamente, às 5h30 da tarde, reunir com a Associação Comercial e Industrial de Matosinhos. É uma instituição muito importante. Há um grande descontentamento do comércio local relativamente à ação governativa da Câmara e à ação governativa do PS. A decisão da colocação do metro na rua Brito Capelo não foi uma das melhores decisões, nem contribuiu, na nossa opinião, para melhorar a eficácia e o funcionamento do comércio local. O que se passa com o mercado é outro caso muito preocupante relativamente ao comércio local. E, portanto, isso implicará que eu, às 10h30 da noite, tenho que estar em Lisboa para em direto, entrar no programa de televisão que eu semanalmente sou membro do painel fixo. Significa que eu sairei de Matosinhos às 8 da noite para estar às 10h30 em Lisboa, não jantarei, não terei tempo para associar, para regressar na mesma noite a casa. Isto é, o esforço que eu faço por respeito ao PSD de Matosinhos, faço sobretudo por respeito aos matosinhenses. Acho que nós temos a obrigação de ter um discurso político interventivo em Matosinhos, que é o que nós temos tido.
O candidato a Matosinhos é de Matosinhos? É de fora? É importante ser o candidato da terra ou não? Porque há quem defenda que... Eu acho, a resposta é muito interessante, porque é assim, a pergunta é muito interessante e a resposta é complexa, mas deixe-me dar-lhe o melhor com toda a frontalidade, o melhor que souber, que é, eu acho que depende muito das escolhas e das personalidades. Há personalidades da Terra que, se calhar, o serem da Terra é mau ou não. E há personalidades de fora que, serem de fora, é mau ou não. E, portanto, como estamos a falar de eleições, estamos a falar da escolha de uma pessoa, essa pessoa em concreta pode ter um ou outro sentido. Não se pode traçar um caminho de completa separação entre as coisas. Eu acho que hoje, ser de fora não será um fator de diminuição da população de Matosinhos. O Dr. Fernando Gomes, quando foi Presidente da Câmara do Porto, residia em Vila do Conde e era de Vila do Conde, sempre foi. O Dr. Luís Filipe Menezes é do Porto, não reside em Gaia, reside no Porto. O Dr. Eu resido em Gaia, eu sou residente em Gaia, ele não, ele continua a residir no Porto. O Dr. Fernando Melo vive no Porto, é Presidente da Câmara de Valongo. O Major Valentim Loureiro é do Porto, vive no Porto, é Presidente da Câmara de Gondomar. E, portanto, eu acho que isso é irrelevante. Eu acho que as pessoas o que têm que encontrar é um nexo de confiança e de confiança com a personalidade que nós viemos a apresentar. Mas a doutora Cristina Branquinho? Não, a doutora Cristina Branquinho é mais difícil. Porquê que o doutor Paulo Moraes veio ambientar-se a Matosinhos? Num jantar da JTC, assim? O Dr. Paulo Moraes é hoje, politicamente, uma pessoa que tem trabalhado para a Distrital do Porto. Temos posições, do ponto de vista, muito convergentes sobre matérias relevantes da reforma do Estado. Temos divergências também profundas sobre outras matérias, de gestão autárquica, ou de gestão política, ou até de caminhos e de apoios políticos internos ou externos. São coisas completamente distintas. O Dr. Paulo Moraes é um ativo político importante do partido. Foi a Matosinhos a meu convite, porque o Dr. Paulo Moraes está a trabalhar comigo na preparação do documento sobre gestão de qualidade de espaço público. Ele é uma das pessoas que em Portugal mais está a aprofundar academicamente essa matéria e, portanto, é um ativo que eu gosto de ouvir e gosto de colher a opinião e de poder obter dele as suas posições. Está a ver? Pronto, mas faz parte da lista candidata a Matosinhos, Paulo Moraes? Não vou responder a isso. Nome do candidato, nome da lista, há uma coisa que... Não, mas há pessoas que naturalmente farão parte da lista. Com certeza. Estou-lhe a perguntar se ele é um o candidato a Matosinhos e as listas serão um trabalho conjunto e solidário da Comissão Política Distrital e da Comissão Política Conselhia. Não há, neste momento em que estou a dar a entrevista, nenhum motivo para que se altere esta posição sob o ponto de vista político e sob o ponto de vista institucional. Isto é, as relações que mantém com a Conselhia de Matosinhos e as relações de confiança que estão geradas entre as duas estruturas político-partidárias são perfeitas. E, portanto, não há nenhuma razão para que haja qualquer mudança de atitude, seja qual for a lista, seja qual for o candidato, será o resultado somatório da vontade das duas partes, sendo certo que eu dou sempre grande autonomia às estruturas conselheiras. Repare que 90% dos casos foram as estruturas conselheiras que fizeram as opções. Nem sempre de acordo com a minha vontade, mas eu tenho que respeitar a vontade local. Eu não posso impor uma visão distrital sobre a vontade local. Em meio falamos então. Exatamente. Obrigada. Nada, obrigado.